De certeza todo mundo já teve ter ouvido falar do termo física. Seja na escola, na rua, com seus amigos, na internet ou até com sua família. Mas o que é isso de física? Por que surgiu? Será que se ela não existisse a gente não existiria? E como seria o mundo se ela não existisse? Calma que nesse vídeo a gente do Genius World vai explicar para você tudo isto. Olá, eu sou Elton Jackson, e sejam bem-vindos ao Genius World. Aproveitando este momento, peço que se inscreva neste canal, ative o sino das notificações e deixe seu like se você gostou desta ideia. Primeiro vamos saber o que é a física. Bom, a física é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos, em seus aspectos gerais. Analisa suas reações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte de suas consequências. Por exemplo, a queda livre, a eletricidade, a inércia, os raios solares, a luz, a velocidade, ou seja, a física estuda quase tudo o que acontece com a natureza. Ela tenta entender o porquê o fogo queima. Por que é que quando um carro trava com uma alta velocidade, não para no mesmo sítio que deu um freio? E até ela tenta entender o porquê a corrente elétrica dá choque. E é com base na física que foram feitas várias experiências e muitas invenções tais como os carros, a internet, os aviões, os computadores e muitas outras coisas como as lâmpadas, os telefones, os aparelhos de som e etc. Mas por que a física surgiu? Para alguns, esta seria uma pergunta retórica, depois daquilo que a gente explicou. Mas como nós do Genius World somos atenciosos, vamos responder. A física surgiu para em primeiro lugar entender o universo em geral, e facilitar as nossas vidas, e a vida da Mãe Natureza. Como assim? A Mãe Natureza tem muitos filhos. Dentre eles estão os seres humanos e seres não humanos. E por isso, a Mãe Natureza fica tão cansada em cuidar de todos os seus filhos. Porém, a física é a irmã da Mãe Natureza, e ela veio para ajudar a Mãe Natureza a cuidar de uma parte dos seus filhos. E assim a Mãe Natureza descansa muito e tem poucos filhos para cuidar porque a física está presente para ajudar. É isso, a física ajudou muito os seres viventes da Terra a desenvolverem. E se ela não existisse, será que a gente não existiria? Esta é uma pergunta interessante. Bom, se a física não existisse, a gente existiria cá na Terra, só que em menor quantidade. Porque a gente iria depender somente da Mãe Natureza. E a gente ficaria tão cansado de fazer as coisas manualmente como, por exemplo, para a gente poder falar com outra pessoa que está um pouco distante, a gente teria que ir a pé para só ir falar com esta pessoa. Sendo que sem a física não existiriam os telefones. Para a gente poder se manter quente, ou cozinhar algo, teria que acender o fogo nas velhas formas tradicionais, o que cansa muito. A gente não teria previsões de tempo ou fenômenos naturais como ciclone, vulcões, terremotos e etc. E a Mãe Natureza ficaria tão cansada de cuidar da gente, o que diminuiria o número de habitantes na Terra. E como seria o mundo, se a física não existisse? Sem a física, tantas coisas no mundo não existiriam, e o mundo apresentaria uma grande mudança do mundo atual. A resposta da pergunta engloba-se em vantagens e desvantagens. É isso mesmo. Sem a física no mundo teriam algumas vantagens e desvantagens. E eu vou começar falando das desvantagens que o mundo teria se a física não existisse. A primeira desvantagem é: o número de habitantes na Terra seria muito baixo. É claro que os seres vivos se adaptam facilmente em um certo ambiente. É o que diz a evolução, e isso é verdade. Mas neste caso, sem a física, dificilmente alguns seres viventes, principalmente os seres humanos, iriam se adaptar assim tão fácil ao mundo. Porque a física trouxe grandes mudanças ao mundo. Foi graças a ela que surgiu a internet, a TV, a rádio e os automóveis. O que significa que sem o estudo de termos como as ondas eletromagnéticas e a mecânica, nada disto nós teríamos. E isto complicaria a vida do ser humano. É a partir do estudo das ondas eletromagnéticas que temos um Wi-Fi. E é a partir do estudo do efeito de Joule que temos os ferros de passar roupas. Os aquecedores de água, radiadores elétricos, fogões elétricos, ferros de soldar, fornos elétricos, e as lâmpadas elétricas incandescência. E é a partir do estudo do magnetismo que temos a bússola que orienta as pessoas. E sem tudo isso teríamos um mundo cheio de catástrofes. É como dizia o Sócrates, a vida sem ciência é uma espécie de morte. A segunda desvantagem é: não teríamos tecnologia.
Isto é muito óbvio. Como é que teríamos a tecnologia sendo que o circuito elétrico ainda não foi estudado? Nós não teríamos computadores e nem ar-condicionado que temos agora. Meu inscrito, lamento informar, mas você teria que ficar sem aquele terninho que você usa quando vai à igreja, e sem aqueles sapatos pretos que você usa quando vai ao escritório. E isto não significa que a gente teria que andar nu. De jeito nenhum. Como eu tava dizendo, o ser humano se adapta facilmente às condições da natureza. Nós podíamos fazer roupas com folhas de árvores, ou plantas como a bananeira, ou seja, nós podíamos recorrer às velhas formas de vestimentos dos africanos. Enfim, tudo o que se chama tecnologia não existiria porque a tecnologia envolve a física. Terceira desvantagem: não teríamos hospitais e nem cura e prevenção para algumas doenças. De facto, os atuais hospitais utilizam muita tecnologia e que envolve a física. E a produção de fármacos envolve a tecnologia. E sem tudo isso, o mundo teria muitas mortes por doenças desconhecidas, provavelmente por HIV, a tuberculose, câncer ou até a malária. E os remédios para a prevenção ou a cura das doenças foram criados por meio do estudo da física. Como assim? Calma que eu explico. Primeiro, para saber o que nos dói, foi necessário ser estudado o nosso corpo interior e exterior, e para isso é necessária a tecnologia. E depois de ser identificada a doença, recorre-se então, na criação da cura da doença através de comprimidos, xaropes ou injeções. E para isso é também necessária a tecnologia. O que significa que a física é muito fundamental. São tantas as desvantagens da não existência do estudo da física, e para não gastar muito tempo, nós resumimos em 3 desvantagens. As vantagens que o mundo teria se a física não existisse. Primeira vantagem: sem a física nós não teríamos guerras. Não teríamos motivo nenhum para ficar lutando, sendo que nem o dinheiro, que é o principal causador da guerra, iria existir. Porém, se existisse a guerra, não seria tão dolorosa tal como foi na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E essa guerra não seria por interesses financeiros. Provavelmente seria uma guerra territorial. Grandes invenções científicas são também motivos de tantas guerras, e sem essas invenções não existiriam guerras dolorosas, e também sem a física, as armas de fogo não seriam criadas. Nenhuma metralhadora estaria presente, e muito menos os tanques. Segunda vantagem: sem a física, não teríamos o dinheiro. Se ninguém tivesse o interesse em estudar a física, as máquinas que imprimem o dinheiro não seriam criadas, e o papel não teria sido fabricado também. Terceira vantagem: o mundo seria um lugar calmo e sereno. Certamente, o mundo está rodeado de aparelhos de som. Sejam empresas, as fábricas, e automóveis que emitem grandes sons que foram criados a partir do estudo da física. E sem a mesma, nada desses emissores de som seriam criados. Isso não quer dizer que não haveria som no mundo. Pelo contrário, no mundo existem tantas coisas que emitem som. Podemos mencionar os animais, o homem e a água, ou seja, a natureza inteira emite um som. Mas esse som não é desagradável ao cérebro humano. Pelo contrário, este som aumenta a concentração do cérebro. E o som que a natureza emite é fresco, sereno e agradável. Quarta vantagem: todo mundo se trataria de igual forma. Não existiriam motivos para a gente se tratar de uma maneira diferente. Porque atualmente o que difere as pessoas é o dinheiro e a tecnologia, o que surgiu a partir da física. Muitas pessoas tratam aqueles que não são ricos de uma maneira bem diferente, só porque não têm mesmas condições de vida financeira. Bom, sem a física, como eu tava dizendo, não existiria a tecnologia nem o dinheiro. Quinta vantagem: a temperatura da Terra seria fresca e agradável. Sabe-se que grandes indústrias libertam grande quantidade de gases de fumo na atmosfera, através de suas máquinas. E isso polui o ambiente, e a camada de ozono, que nos protege dos raios ultravioletas do Sol. E com a poluição desta camada de ozono, facilmente a luz do Sol penetra na Terra. O que causa bastante calor, e provavelmente a queimadura da pele das pessoas. E sem a física, essas indústrias que utilizam máquinas modernas, não existiriam. Sendo que essas máquinas não seriam inventadas. E tudo seria diferente com a temperatura do planeta Terra. Este foi mais um vídeo do canal Gênios World. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, e se inscreva no canal. E se quiserem um vídeo semelhante a este, falando de como seria o mundo sem a biologia, química ou outras ciências, podem deixar nos comentários que a gente faz o vídeo. Até logo!